Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Muita coisa acontecendo no Glorioso, time que perdeu para o Atlético Mineiro no meio da semana, teve eleição um dia antes, teve anúncio de patrocinador, teve a demissão de um treinador que nem assumiu, que foi o Ramon Dias, a chegada do novo técnico Eduardo Barroca e uma fala muito firme do Honda no Twitter, afirmando que se não for convencido, ele vai embora, ou seja, se ele não for convencido a ficar. Muitas situações ocorrendo, várias delas já foram tratadas aqui no canal em lives, vou voltar a tratar também em lives e nos próximos vídeos, mas agora falo principalmente a respeito da coletiva de imprensa do novo treinador do Botafogo, o técnico Eduardo Barroca, que estava no Vitória da Bahia. Antes de mais nada, se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Vamos tentar bater aí a meta dos 20 mil até o final do ano. É difícil? Sim, mas não é impossível. O Glorioso é gigante. Então, se você já é inscrito, traga também novos inscritos para o canal que passou há pouco dos 17 mil. Deixe o like, isso aí é imprescindível, assim o YouTube entrega os conteúdos do canal Fabiano Bandeira para mais pessoas, falando só a respeito do glorioso Botafogo de futebol e regatas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal. Pois é, galera, ontem fomos surpreendidos com a demissão do Ramon Dias, que passou por um procedimento cirúrgico, mas não se recuperou naquele tempo que a diretoria esperava. Aí o filho e auxiliar do treinador Emiliano Dias disse que o comitê de futebol, a diretoria, já sabia sim do prazo do dia 7 de dezembro, mas lá na coletiva de apresentação também, o Ramon Dias afirmou que chegaria num prazo mais curto. Ou seja, um choque de informações, ninguém sabe o que acontece e o Botafogo acabou demitindo o treinador argentino que nem assumiu. Gente, para deixar bem claro, todas as críticas sempre ao comitê de futebol, à diretoria, invariavelmente eu cito os nomes aqui, não precisa citar todos os dias, mas vocês sabem bem de toda a desorganização que acontece no Botafogo, e por isso também o time está muito mal na tabela do Campeonato Brasileiro. Por isso também o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Cuiabá. É uma vergonha um clube que fica tanto tempo aí com treinador interino, que coloca em fase de oitavas de final da Copa do Brasil o treinador de goleiros como um técnico interino. Lógico, o treinador de goleiros é um dos melhores do país e a torcida gosta muito dele, que é o Flávio Tênis, então ele acaba sendo ali uma cortina de fumaça. Aí depois o Botafogo teria a chegada do Ramon Dias, que acabou não acontecendo e agora busca o treinador Eduardo Barroca, ou seja, uma sucessão de erros, mas o que nós podemos fazer? Tentar de alguma forma nos agarrar a elementos que nos façam acreditar que o Botafogo não vai cair de divisão. Como eu sempre digo aqui no canal, eu sou um otimista e meu otimismo hoje não passa, por exemplo, pelo grupo de jogadores, pelo elenco que nós temos. Tecnicamente, eu ainda vejo o Botafogo com um elenco melhor do que algumas equipes do Campeonato Brasileiro, mas vejo um time sem alma, um time sem ambição dentro de campo. E eu espero que isso mude agora com o técnico Eduardo Barroca. E não vou fazer neste primeiro momento um juízo de valor a respeito do trabalho do Eduardo Barroca. Eu já vi muitas coisas boas em trabalhos do Barroca, tanto na base do Botafogo, quanto no início do trabalho dele no time profissional, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2019. Depois caiu muito, o time não conseguia reagir, o Barroca foi demitido, aí subiu de divisão com o Atlético Goianiense, depois foi para o Coritiba e também não fez lá um grande trabalho, oscilou muito, foi mandado embora e agora estava no Vitória da Bahia na Série B. O Vitória tem um contexto, tem um time também nada confiável em termos técnicos. O Barroca não conseguiu transformar o trabalho dele em resultados, uma vitória só à frente do Vitória em 9 partidas. Mesmo assim, ele não foi mandado embora, ele veio para o Botafogo após um convite do Glorioso e aí ele se despediu de maneira respeitosa lá do Vitória da Bahia e vem agora para o nosso Botafogo. Inicialmente, o Barroca não vai poder tentar desenvolver aquele modelo de jogo no qual ele acredita plenamente, que é um modelo de posse de bola, trabalho para lá e para cá, para que com paciência o time chegue ao gol.
O Botafogo tem que saber verticalizar o seu jogo, porque o Botafogo precisa de resultados imediatos. Disse o Barroca, agora começando a falar da coletiva, que hoje já vai começar a dar o melhor treino que ele puder para fazer o melhor trabalho durante a semana, para fazer o melhor jogo contra o Flamengo daqui a exatamente uma semana, no sábado que vem no estádio Newton Santos. Barroca se diz muito motivado e mostrou conhecer muita coisa na coletiva. O Barroca usou muito a primeira pessoa do plural, mesmo não tendo estado aqui no clube nesta temporada, tendo chegado hoje para a coletiva. Então ele falou, nós perdemos pontos bobos, nós perdemos pontos com gols no final do jogo, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Muita gente aí sabe do carinho que o Barroca tem pelo Botafogo, então ele se posicionou também como parte integrante do problema, mesmo antes dele ter chegado ao clube. Isto é bom. Vamos tentar, repito, nos agarrar às coisas boas. Mostrou muito conhecimento do grupo, ele trabalhou com vários jogadores, tanto no Botafogo quanto em outros lugares. O Pedro Raul, por exemplo, trabalhou com ele no acesso do Atlético Goianiense à Série A do Campeonato Brasileiro. E na minha pergunta, que eu vou colocar daqui a pouco aqui na tela, o Barroca falou que conversa constantemente com o Ricardo Rezende, que é o treinador do Sub-20. Isto é muito bom, porque o torcedor do Botafogo tem pedido um gás novo e pedido para que jogadores da base integrem o grupo profissional. Jogadores que vêm se destacando, como por exemplo o Romildo na cabeça de área e o Enio na ponta. E o Barroca falou também sobre outros nomes que ele tem acompanhado e falou que conversa constantemente com o Ricardo Rezende, treinador do Sub-20. Horas, se o Barroca não estava no Botafogo e já vinha conversando com o treinador Sub-20 do clube, imagina agora trabalhando diretamente no Glorioso. Ele deve saber exatamente quais as características dos atletas e como eles gostam de jogar para que possam desenvolver um melhor futebol. A minha pergunta foi sobre os pontas, porque o Botafogo tem tido problemas pelas extremidades do campo. É um time que não consegue atacar com velocidade desde a saída do Luiz Henrique e até do Luiz Fernando, e também não tem conseguido montar aquela recomposição interessante. Com o Ramon Dias, eu vinha falando que o Botafogo poderia mudar o esquema, já que o treinador argentino gosta de jogar com dois atacantes por dentro, às vezes um segundo atacante e um centroavante, e às vezes até dois centroavantes para empurrar bem a defesa adversária. E aí eu pensava naquele 4-1-3-2 que eu vinha falando, uma linha de 4, um volante à frente dessa linha, 3 homens no meio, e aí esse volante se junta com um homem do meio e um lateral para fechar espaço de um lado e da mesma forma com alguém do meio e outro lateral para fechar o espaço do outro lado, sem o Botafogo precisar assim de um ponta, um extremo para fazer a recomposição e sem precisar de um ponta para fazer o ataque, já que teria dois atacantes por dentro, poderia trabalhar também pelo meio. Em cima disso, eu perguntei ao Barroca se ele pensa em mudar o esquema, porque ele gosta muito de jogar no 4-1-4-1 ou no 4-2-3-1, e aí ele precisa dos homens pelo lado, sendo que o Botafogo não tem improvisado o Bruno Nazário, o Kelvin tá machucado e também não disse ao que veio ainda, o Angulo também ainda não disse ao que veio, o Botafogo tem problemas, Davi Araújo nas pontas. Então eu perguntei se ele pode mudar o esquema ou se ele pode fazer o 4-2-3-1 ou 4-1-4-1, utilizar os pontas com jovens jogadores que atuam por ali. Seja, por exemplo, o Enio, que vem da base, ou o Lecaros, que antes de se machucar, vinha muito bem. Confira aí a resposta do Eduardo Barroca, a pergunta do canal Fabiano Bandeira. Tudo bem, Barroca? Canal Fabiano Bandeira. Depois da saída do Luiz Henrique, até do Luiz Fernando, o Botafogo não tem conseguido ser eficiente pelas pontas e até tem improvisado alguns jogadores por ali que não tem conseguido render da melhor maneira. Você pensa em, de repente, organizar um esquema para que o Botafogo não fique refém de jogadas pelo lado do campo? Ou pensa em utilizar jogadores, de repente, como o Enio, que vem muito bem no Sub-20, o Lecaros, que antes de se machucar também mostrava que poderia contribuir com o time, fazendo com que o Botafogo, sim, seja vertical e consiga vencer os jogos para que saia dessa situação, utilizando muito as extremidades do campo? Bem, sobre a forma de jogar, eu não posso falar nada disso nesse primeiro momento sem ter o contato com os jogadores, sem ver como eles vão reagir aos estímulos dos treinamentos. Obviamente que eu não vou partir do nada, eu preciso aproveitar coisas boas
que o trabalho que me antecedeu deixou. Tenho conversado internamente aqui para tentar aproveitar da melhor forma possível isso, né? Mas eu preciso ter uma conversa direta com os jogadores e ver como eles vão reagir a esse estímulo. Sobre os jovens jogadores, eu, mesmo distante, venho acompanhando o trabalho do Ricardo no Sub-20, falo com ele constantemente, venho acompanhando a campanha do Sub-20, tanto no Campeonato Estadual como no Campeonato Brasileiro, acompanho muitos dos jogadores, André, Wesley, Maxwell, Enio, acompanho bem, porque como profissional de mercado tenho essa necessidade de acompanhar. E, como eu falei anteriormente, todos os jogadores vão ser importantes se estiverem com confiança alta, se estiverem com alegria para jogar e se acreditarem na instituição. E é dessa forma que a gente vai trabalhar. Pois é, galera. Então o Barroca foi até certo ponto evasivo no início da resposta, falou em conhecer mais o time, conversar com os atletas. Natural, isso está chegando agora novamente ao clube. E eu gostei do conhecimento que ele falou sobre a base, os jovens jogadores também. E também gostei dele ter enfatizado o fato dos jogadores terem que querer vestir a camisa do Botafogo. O momento é muito delicado. Na coletiva, o Barroca mostrou muita confiança e muita segurança nas palavras. Na teoria, Barroca está preparado. Agora vamos ver na prática. Muita gente não acredita no trabalho do treinador, muitos torcedores não acreditam, outros estão extremamente satisfeitos. Eu peço agora o equilíbrio, vamos acompanhar, vamos aguardar. Não vou, como disse, fazer um juízo de valor antes do trabalho recomeçar, porque agora sobraram poucas situações para que o Botafogo possa recorrer e sair dessa no Campeonato Brasileiro. Então, vou tentar me agarrar em pontos importantes e esperar com otimismo um bom trabalho do novo treinador. Que Eduardo Barroca seja bem-vindo e vamos analisar aqui diariamente o trabalho do novo técnico do Botafogo. Está conseguindo tirar o Glorioso dessa situação? Os elogios necessários. Está fazendo um trabalho ruim? As críticas construtivas. E assim seguimos. Peço para que vocês deixem aqui nos comentários o que pensam a respeito do treinador Eduardo Barroca, também a respeito da gestão do Botafogo, que aí eu já posso falar, não é boa, e seguimos falando muito a respeito do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Sempre com muita educação, sempre respeitando a opinião alheia, porque não somos os donos da verdade. E o clube nos deixa numa situação de desequilíbrio emocional às vezes. Vamos tentar manter o nosso equilíbrio emocional e torcer para o melhor. Para o nosso glorioso, uma das nossas grandes paixões. Meus amigos, grande abraço, saudações alvinegras. Fiquem ligados aqui no canal Fabiano Bandeira, a qualquer momento um vídeo ou uma live. Valeu, fui! You make me